sou Paula Cá e eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de dezembro de 2024, as últimas leituras do ano de 2024. No mês de dezembro houve leituras excelentes, mas também houve leituras de 2, 3 e 4 estrelas. No mês de dezembro eu li 11 livrinhos, li 5 livros em papel, li 3 e-books, ouvi 3 audiobooks, no total li 3.504 páginas. Mas sem mais demoras vou então falar das leituras do mês de dezembro. Com 2 estrelas, um audiobook, We Used to Live Here. O que é que eu tenho a dizer sobre esta história? Esta história vai ser adaptada, ou está a ser adaptada para, acho que para uma série da Netflix. E eu estava curiosa porque recebi por aí num e-mail a falar do livro e que ia ser adaptado e eu estava curiosa. Temos aqui uma família que vive numa casa e um dia recebem a visita de um homem que vai com a sua família e esse homem já viveu naquela casa, tem muitas recordações e então pede para visitar a casa, para entrar e a partir daí começam a acontecer coisas um bocadinho estranhas e assim às vezes um bocadinho paranormais. Estava à espera de uma história muito interessante, sim. A história às vezes é um bocadinho lenta, às vezes andava ali um bocado perdida, já não sabia bem onde é que andava na história e depois chegamos ao final, que é totalmente inesperado, eu não estava nada à espera daquele final, sim, foi totalmente inesperado, mas cheguei à conclusão que não percebi nada daquele final, porque é que aquele final, o que é que tinha a ver com... não é o que é que o final tinha a ver com a história, é como é que aquele final se encaixava naquela história, aquilo parece que não tinha nada a ver e parece que precisávamos agora aqui de um final, e então o autor inventou, acho que é um autor, inventou aquilo tudo assim à pressão. Achei que muitas perguntas ficaram sem resposta, que andámos ali à volta de um tipo de história de horror, de paranormal e depois a explicação não é que seja mais simples, mas é uma explicação que parece que não tem nada a ver, aquilo não me convenceu muito, achei que foi tudo metido ali um bocado à pressão e para ser assim um grande twist e tipo, não estava nada à espera disto, pois não estava, mas não me convenceu e às vezes não me convence e eu dou 3 estrelas, mas neste caso não me convenceu, ficaram muitas perguntas por responder, por isso só levou 2 estrelas. Com 3 estrelas, também um audiobook, Next of Kin. Temos aqui a história de uma mulher que um dia tem que levar o sobrinho ao infantário e acontece por aqui uma grande desgraça. Quando o cunhado lhe liga a dizer que a criança não estava no infantário, o que é que terá acontecido, o que é que não terá acontecido, e aconteceu aquilo que às vezes acontece, não acontece felizmente muitas vezes, mas que às vezes acontece, que é de uma criança ficar esquecida dentro de um carro. Depois temos aqui a investigação da história, temos aqui este caso, que é um caso de polícia, que é um caso que vai ser levado também a tribunal. E depois temos por aqui também um twist. Não fiquei fascinada com o twist, percebi o twist, é algo também completamente inesperado, quando pensava que a história já estava completamente resolvida, veio aqui qualquer coisa que abala aqui a história toda, portanto veio aqui assim um abanão. Mas não gostei propriamente do twist, não gostei propriamente do caminho que a história levou, não consegui, aquilo depois revoltou-me um bocado e não consegui aceitar este fim e esta reviravolta que a história levou. Não vos vou dizer o que foi, claro, porque ia entrar em grandes spoilers, mas não gostei nada, não fiquei fascinada. Não é que tenha detestado como a outra, portanto eu aqui tive as respostas a todas as perguntas que tinha e acho que ficou tudo muito bem explicado, mas não gostei do twist, sinceramente, é algo muito pessoal, não gostei do desenvolvimento que a história levou e do final e por isso só lhe dei 3 estrelas, não é que seja uma má história, não é que não vai encantar outras pessoas, porque realmente é completamente inesperado aquilo que acontece aqui, mas para mim não deu, não resultou, não gostei e por isso só lhe dei 3 estrelas. Outro livrinho de 3 estrelas, também outro audiobook, Victoria, o vencedor do Prémio Planeta de 2024. Tinha muitas expectativas para esta história, apesar de saber que os livros que ganham o Prémio Planeta são sempre livros muito comerciais, com uma história muito comercial e que é para vender e não tanto para ser uma boa história, mas tinha algumas esperanças porque já tinha, acho que, não sei se li, se ouvi o audiobook de outras histórias desta autora e gostei na altura e aqui fiquei um bocadinho desiludida. Temos a história da Victoria, que é a personagem principal, que trabalha num clube noturno. Estamos em Berlim depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, logo aí eu estava curiosa, portanto, no final da Segunda Guerra Mundial, Berlim, a destruição de Berlim, Berlim dividida em várias zonas. Temos por aqui
depois a história de americanos, de russos, dos russos que queriam espiar os americanos. Portanto, a Victoria vai ter aqui um papel muito importante nesta história entre russos e americanos, história de espionagem, e eu estava muito curiosa com esta história e estava com muito entusiasmo para ouvir este audiobook. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu acho que a autora tentou abordar demasiados temas, e isto não fala só de Berlim, fala também depois da parte soviética, fala depois também aqui dos Estados Unidos, e eu acho que a autora tentou abordar tantos temas e tudo aqui na mesma história e tudo aqui a acontecer à mesma protagonista, que eu acho que isto depois se tornou demasiado inverosímil, porque esta mulher não podia ter passado por isto tudo e estar relacionada com todas estas histórias que aqui aconteceram, também relacionadas não só com alemães, mas também com russos e com americanos. Isto depois tornou-se aqui uma história, uma salganhada aqui de ideias e de querer meter tudo e de tenho muitos conhecimentos daquilo que se passou num país e no outro e da história dos países e quero meter tudo aqui na mesma história, e eu acho que isso não funcionou, pelo menos para mim não funcionou. Achei tudo demasiado inverosímil, demasiado irreal, tudo acontecer esta desgraçada desta Victoria, e por isso acabei por só lhe dar 3 estrelas, com grande pena minha. Mas, como vos disse antes, os prémios Planeta são sempre demasiado comerciais, é para agradar a muita gente, e se calhar as pessoas gostam muito aqui desta telenovela mexicana. Isto às tantas já me parecia uma telenovela mexicana, e acabei por não ficar propriamente fã. Não é que tenha detestado, não é que isto não tenha tido solução e não tenha tido resposta para todas as minhas perguntas, como aconteceu com o primeiro audiobook, mas realmente não lhe conseguia dar mais do que 3 estrelas. Vou falar agora dos livrinhos de 4 estrelas. Com 4 estrelas, um e-book, La Décision. Temos aqui a história de uma juíza essa que julga casos de terrorismo. E temos aqui um caso em particular. Temos aqui uma pessoa que vai ser julgada, um homem, por estar associado ao Estado Islâmico na Síria. Portanto, ele é acusado de estar associado ao Estado Islâmico na Síria. E esta juíza depois tem que tomar aqui uma decisão. Portanto, tem que tomar a decisão se vai condenar ou se vai ilibar este homem, de acordo com as provas que lhe vão sendo apresentadas em tribunal, e por isso o livro se chama A Decisão. E essa decisão depois acaba por estar relacionada também com a vida da própria juíza. Não vou adiantar muito mais sobre a história porque não quero dar spoilers. Gostei do livro, gostei da história, mas houve aqui uma parte amorosa, eu e as partes amorosas, e especialmente isto é uma história de julgamentos, uma história de tribunais, uma história relacionada com terrorismo, com o Estado Islâmico, com atos terroristas, e depois temos aqui uma parte romântica que não me trouxe assim nada de especial à história. Se não estivesse na história não fazia falta nenhuma. Posso perceber que esta personagem tem aqui uma partezinha da história, mas a parte romântica em si não me conquistou, quase nunca me conquistam, especialmente porque eu não leio livros de muito amor e de muito romance. Portanto, logo aí, eu acho que tudo aquilo que depois está relacionado com partes românticas de histórias que não têm nada a ver com coisas românticas, portanto estamos a falar de terrorismo, de atos terroristas, de um suposto terrorista, e depois mete-se aqui uma parte romântica com a vida da juíza que não lhe trouxe aqui nada de interessante, e foi por isso, e só por isso, que eu lhe dei as 4 estrelas, porque acho que isto veio prejudicar aqui a história, que não lhe trouxe nada de interessante, nem nada que pudesse trazer aqui algo de importante para o desenrolar da história, por isso só lhe dei 4 estrelas. Outro livrinho de 4 estrelas, também um e-book, Désenchanté, também em francês. Este e-book, ou este livro, apareceu-me sugerido no Goodreads. O Goodreads sugere-me livros, quando eu estou a ler algumas coisas, ele vai-me sugerindo ali ao lado livros que eu possa gostar, porque estão ou relacionados, ou por estão do mesmo idioma, ou por estão do mesmo autor, portanto, ou do mesmo género. Ele vai-me sugerindo ali uns livros. Eu olhei para a capa do livro e vi umas cadeiras iguais às cadeiras que há em Nice, e então logo aí fiquei, ok, eu vou ler este livro, parece-me interessante, as avaliações são boazinhas, portanto, vou-lhe dar uma oportunidade. E além disso, é um livro em francês e preciso praticar o francês e tal, então vou-me atirar de cabeça. E lá comecei a ler o livro. E então fala-nos de 4 amigas, de uma história de amigas, e depois temos por aqui de pano de fundo o desaparecimento de uma delas, quando tinha 15 anos, e esse desaparecimento ocorreu há 20 anos. Portanto, esta rapariga desapareceu, uma das 4 amigas desapareceu, e nós ao longo do livro vamos percebendo aquilo que aconteceu à rapariga, e
eu estava sempre na expectativa de saber se íamos ter aqui uma solução para este desaparecimento. Não vos vou dizer nada sobre isso, mas gostei de ler o livro. Achei que há aqui uma parte já da solução que parece um bocadinho inverosímil, pelo menos da forma como foi, porque depois a autora explica que essa parte da história se baseou numa história verídica de uma cunhada sua que conseguiu fazer aquilo que está descrito no livro, com outros meios, mas conseguiu fazer aquilo. Portanto, eu depois pensei assim, pronto, ok, é um bocado inverosímil, mas na realidade aquilo existiu e foi feito não só por essa pessoa, mas por outras. Portanto, sim, mas fiquei um bocadinho de pé atrás por causa dessa parte. Fiquei um bocadinho de pé atrás. Achei que, da forma como aquilo está contado, que se calhar seria algo que não se poderia fazer. Não quero adiantar nada porque isto é um grande spoiler dentro da história. Mas foi isso também que me fez só dar 4 estrelas e não 5. Gostei muito do desenrolar da história, gostei muito da caracterização das personagens, gostei muito de ficar a perceber esta amizade entre estas amigas, às vezes uma amizade um bocadinho improvável, gostei. Eram adolescentes, eram amigas, portanto aquelas amizades de adolescência que às vezes não são muito prováveis e que às vezes aparecem amigos onde menos esperamos, e por isso gostei sim. Mas aquele bocadinho ali da história acabou por não me levar para as 5 estrelas, acabou por me deixar um bocadinho de pé atrás, apesar de saber que sim, e depois sim fui verificar e aconteceu mesmo, mas noutros moldes e aquela parte da história não me conquistou tanto. Eu sei que estou a ser muito vaga naquilo que estou a dizer, mas é que eu não posso adiantar nada porque era spoiler para a história. Não sei se este livro está traduzido para português, acho que não. Já o outro livro anterior também não sei se está traduzido, acho que não. Portanto, há muitos livros que não são traduzidos para português e que felizmente eu consigo lê-los porque consigo ler ou em francês ou em inglês ou em espanhol, e agora também já me estou a aventurar no italiano, e por isso traz-me uma grande vantagem de conseguir ler livros que às vezes não estão traduzidos para português e que me despertam aqui algum entusiasmo, e foi o que aconteceu com este livro. Ainda bem que o li. Fiquei curiosa com outros livros da autora, não sei se os vou ler ou não, mas gostei desta história de amizade e gostei deste twistzito que houve aqui no livro, gostei da solução final, gostei da forma como chegámos a essa solução, portanto foi um bom livro de 4 estrelas. E terminadas as leituras de 2, 3 e 4 estrelas, vou passar para as leituras de 5 estrelas. O primeiro livrinho de 5 estrelas que tenho aqui para vos mostrar é um livro ilustrado, Mais Lixo na Minha Cabeça, de Hugo van der Dink. Quando comprei o livro já sabia que ia ser um livro de 5 estrelas. Já tinha lido o livro anterior, O Lixo na Minha Cabeça, acho que é assim que se chama. Já tinha lido o livro anterior, já me tinha fartado de rir. Eu sigo o Hugo van der Dink no Instagram e no Facebook. Sim, as coisas que ele publica são as mesmas, mas eu sigo nos dois sítios porque às vezes não vejo num lado e vejo no outro. Farto-me de rir, todos os dias gosto de ver a vinheta que ele partilha, porque farto-me de rir com as parvoices que ele escreve. Acho que o Hugo van der Dink é super inteligente. Às vezes também o vejo na televisão, no programa Duas Pessoas a Fazer Televisão ou qualquer coisa do género, com o Martim Sousa Tavares, mas nem sempre vejo, mas às vezes gosto de ver, adoro as parvoices dele. Acho que ele é uma pessoa super inteligente e as piadas têm sempre aqui um toque de inteligência genial, e por isso adorei voltar a estas personagens que o Hugo van der Dink cria. É verdade que o Hugo van der Dink, se consigo abrir isto, sempre isto, esta é a velha mas moderna ou qualquer coisa do género, tem sempre aqui umas piadas interessantes. Portanto, os desenhos são desenhos de criança de escola primária, já da outra vez disse isto e volto a dizer, são desenhos de criança de escola primária. Eu também não faria melhor, mas são desenhos de criança de escola primária. Eu acho que ele também gosta dos desenhos que faz e não lhe apetece estar aqui com grandes histórias e estar aqui a desenhar coisas muito bonitinhas, porque a mensagem passa na mesma. E nós olhamos para estes desenhos e pensamos assim, ok, isto é genial. Mesmo aqui a avó, isto é de me fartar a rir, a mulher e os gatos. Eu farto-me de rir a ler isto completamente. As amigas, farto-me de rir a ler isto. Acho isto uma delícia. Trazia aqui um postalito, onde é que ele anda? Trazia aqui um postalito que também serviu de marcador e dizia Feliz Natal atrás. Por isso, foi uma delícia ler este livro. Foi uma delícia voltar aqui às parvoices do Van der Dink. Muitas delas eu já conhecia, sim, porque como sigo as redes sociais do Van der Dink, muitas das parvoices eu já conhecia, mas é sempre bom voltar aqui. Houve umas que me puseram a rir a tarde inteira, cada vez que eu pegava nisto ria do princípio ao fim, porque é tanta a parvoice que está aqui contida neste livro, e às vezes sabe bem ler assim uns livros de parvoices e estar assim noutro mundo e desligar completamente da escola e desligar completamente dos problemas e estar aqui só com parvoices de Van der Dink. Por isso foi uma delícia voltar aqui a este lixo e foi uma delícia ler este livro.
mais um livrinho de 5 estrelas, também ilustrado, uma graphic novel, Lord of the Flies. E o que é que eu posso dizer desta capa deliciosa, verdinha, tão bonita, e o toque da capa é espetacular. Adorei voltar a esta história. Li Lord of the Flies, o livro, na universidade, se não me engano, no 3º ano da licenciatura, portanto, quando estava em literatura inglesa, e na altura gostei da história. Temos aqui um avião que se despenha, o avião vai com miúdos de uma visita de estudo de uma escola, entretanto só sobrevivem as crianças, portanto os adultos, acredito que eles iam acompanhados com professores, os adultos não sobrevivem e só sobrevivem as crianças, e depois as crianças estão numa ilha deserta e vão tentar ser salvos, mas além disso também vão tentar sobreviver, e criam por aqui grupos e há por aqui líderes. E isto parece uma história de crianças e parece uma história muito infantil, mas na realidade não é. Tirei daqui muitas lições. Já não me lembrava de algumas coisas das que li na altura, já não me lembrava, já passaram 20 e poucos anos, portanto já não me lembro. Já não me lembrava, neste caso, de algumas coisas aqui da história, por isso foi tão bom voltar a esta história, foi tão bom tirar daqui tantas lições. Além disso, a arte é uma coisa deliciosa. Eu estava mesmo muito curiosa, já tinha visto que o colorido era espetacular. Portanto, se é de dia, se é de noite, estes verdes, estes pôres do sol ou nasceres do sol. Ai, deliciei-me completamente com este livro. Achei... como é que eu vos vou explicar isto? É estranho, porque eu dei 5 estrelas à graphic novel e na altura tinha dado 4 estrelas ao livro. Porque ainda consegui gostar mais. É verdade que sou mais velha, é verdade que vejo as coisas de outra maneira, é verdade que se calhar tirei daqui lições agora que não tinha tirado naquela altura. Estamos a falar de um livro dos anos 50, acho que sim. Agora não me lembro bem, mas acho que sim, que o livro é dos anos 50. Mas isto tem ainda um grande toque de modernidade e podia ser algo do nosso século XXI, podia ser algo do mundo dos adultos e não só do mundo das crianças, porque aqui estão representadas crianças, mas nós temos que ir além dessa parte, temos que ir além dessa leitura, e este livro fez muito sentido ler agora. Fiquei com vontade de reler o livro, também para ver se a adaptação estava muito digna, eu acho que sim. Mas gostei muito, dei de 5 estrelas, acho que merece as 5 estrelas, se calhar se voltasse a ler o livro, se calhar dava 5 estrelas também ao livro, porque... não sei, fez-me muito mais sentido ler esta história agora do que quando tinha 20 anos, ou acho que sim, tinha mais ou menos 20 anos. Por isso, fez muito mais sentido agora. E gostei mesmo muito de voltar a este universo do Lord of the Flies. Compreendo que não seja uma história para todas as pessoas, que nem toda a gente goste da mensagem que está aqui, da história que está aqui. Mas gostei muito de voltar a este universo, gostei muito de reler esta história, mas em formato graphic novel, gostei muito das ilustrações, gostei muito desta edição, que é fantástica, que é lindíssima, e por isso tinha que ser um livro de 5 estrelas. Mais uma leitura de 5 estrelas, mais um livro ilustrado, desta vez outra graphic novel, desta vez uma adaptação de um livro de Agatha Christie, Murder on the Orient Express. E aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Lord of the Flies. Eu dei 4 estrelas ao livro e dei 5 estrelas à graphic novel e vou-vos explicar porquê. Quando eu li Murder on the Orient Express, eu já tinha visto a versão, não esta versão agora moderna, mas a versão que havia anterior, e já sabia a história. Foi uma história que ficou comigo, não me esqueci do fim. Acho que é uma história muito marcante e quem lê depois não se esquece. Então eu, como vi o filme, depois não me esqueci da história. E então, quando li o livro, já sabia aquilo que ia acontecer, e então, isto agora vai acontecer isto, agora é assim, agora as personagens, agora, portanto, eu já sabia tudo. É verdade que quando li a graphic novel também já sabia. Portanto, temos aqui um comboio, temos aqui um crime que acontece neste expresso do Oriente, e as personagens que podiam ter cometido o crime são muito reduzidas, porque estamos a falar aqui de uma carruagem, especialmente de uma carruagem ou duas carruagens, uma carruagem de primeira classe e outra carruagem de segunda ou terceira classe, e são essas as personagens que o Poirot, que também vai neste comboio, vai investigar. Portanto, esta é uma história já muito falada, muito conhecida, e já conhecia, é verdade, também quando li a graphic novel já conhecia a história, portanto lembrava-me do filme, lembrava-me da versão antiga, da versão moderna e lembrava-me do livro, portanto já tinha 3 Murders on the Orient Express na minha cabeça. Mas adorei ler a graphic novel, acho que os desenhos também são muito interessantes. Chapter 1,
Portanto, temos aqui as personagens, há aqui partes a ver se eu conseguia encontrar aqui, claro que não vou encontrar, não é? Porque quando eu quero encontrar alguma coisa nunca encontro. Mas temos por aqui, por exemplo, a parte das carruagens, quem estava em cada compartimento, claro que não vou encontrar, ele depois vai entrevistando as várias pessoas. É verdade que o Poirot é um bocado estranho, porque este bigode pega ali um bocado com as patilhas. É verdade, porque claro, eu também estou habituada ao Poirot, ou David Suchet, ou whatever, como é que o senhor se chama. E tenho sempre esse Poirot na cabeça, mas claro, aqui temos uma versão um bocadinho diferente. Agora, claro que não consigo encontrar aquilo que queria. Mas temos por aqui, temos por aqui as personagens, temos por aqui esta carruagem com as personagens, quem é quem. Não sei, acho que é muito visual. É uma maneira muito interessante de ficar a conhecer esta história, para quem não a conhece. É uma maneira muito interessante, eu já a conhecia, mas é uma maneira muito interessante de ficar a conhecer esta história. E agora penso, se calhar fui muito injusta quando dei 4 estrelas ao livro, porque já conhecia a história, mas a história é genial, quer dizer, a forma como a Agatha Christie deu aqui a volta a esta história e como colocou aqui estas personagens específicas e como colocou esta ação aqui neste comboio, não sei, tudo isto é genial. Eu se calhar não avaliei a genialidade da autora. E por isso agora, se calhar, se voltasse a reler o livro ou ouvir o audiobook, se calhar dava-lhe 5 estrelas pelos mesmos motivos do Lord of the Flies, quer dizer, acho que fui muito injusta se calhar na avaliação, agora não mudei porque entretanto não li, mas li este, e então aqui redimi-me um bocado, dei 5 estrelas, acho que a história é brilhante e não reconheci isso quando fiz a avaliação, porque avaliei com base naquilo que eu me lembrava e lembrava-me de quase tudo, portanto achei que a história não era assim tão genial e na realidade é. Eu aqui redimi-me e acabei por dar 5 estrelas a este livro. Adorei voltar aqui a este universo. Acho que esta edição também é espetacular e por isso foi mais um livrinho de 5 estrelas. Mais um livro de 5 estrelas, também acho que não é novidade. The Shawshank Redemption de Stephen King, o livro que celebra os 30 anos do filme. Filme esse que estreou em 1994. Portanto, temos aqui 30 anos já de Shawshank Redemption, um livro com o póster aqui do filme, um livro que se chamava Rita Hayworth and Shawshank Redemption, agora tem, esta edição tem aqui o nome só de Shawshank Redemption, que é o nome do filme. Temos aqui uma novela é maior do que um conto e mais pequena do que um romance. Temos aqui um livrinho pequeno, tem 100 e poucas páginas, lê-se super bem. Temos a história de um prisioneiro que alega em todos os momentos que é inocente, está numa prisão, estamos no final dos anos 40, vai para uma prisão e nessa prisão conhece um homem também que está preso, que também diz que é inocente, até porque os presos todos da prisão dizem todos que são inocentes, e travam aqui uma grande amizade. E temos aqui uma história de esperança, uma história de acreditar que um dia a liberdade estará mais próxima, que um dia a inocência poderá ser provada. E é uma história muito marcante. Eu gostei muito da história. Primeiro conheci a história no filme, depois li o livro, depois revi o filme, e a história, apesar de algumas diferenças que há entre o livro e o filme, é uma história mesmo muito marcante. Há coisas aqui no livro que são mais marcantes ainda do que no filme, porque no filme são ali um bocadinho abordadas, mas aqui a coisa é mais dura ainda, aqui também temos um prisioneiro amigo que é irlandês, e não é de raça negra, portanto temos algumas diferenças, mas a história é a mesma, é magnífica, a construção desta personagem, a palavra esperança que aparece sempre, mesmo que não seja explícita, aparece sempre ao longo da história e aparece no final. Na última página aparece a palavra esperança, o livro termina mesmo com a palavra esperança e é mesmo a palavra que define o livro, não é um grande spoiler, a última frase do livro diz I hope. Eu espero. Portanto, esperança está sempre presente aqui nesta história e nós sofremos com este prisioneiro, sofremos com aquilo que ele sofre lá dentro, com todo o mal que lhe fazem lá dentro, várias personagens. Também a parte do diretor não é bem igual aqui no livro que é no filme, estou-me agora a lembrar também dessa parte, não é bem igual, mas tudo aquilo que ele sofre, tudo aquilo que ele passa, todos os anos que vão passando por ele, sempre este otimismo, sempre esta esperança, esta grande amizade também de pano de fundo e a dar aqui também muita força a esta personagem principal.
E o livro não termina da mesma forma que termina o filme. Termina aqui com este I hope. O livro é contado pelo outro prisioneiro. Pelo prisioneiro, neste caso pelo irlandês. E no filme seria o outro prisioneiro. Portanto, não é aquele prisioneiro principal. Portanto, ele conta a história do outro. E o final não é bem igual. Eu percebo que no filme tenham alterado o final para o final ser um final fechado. No livro o final é um bocadinho aberto. Não é demasiado aberto, mas é um bocadinho aberto. E termina com este eu espero. Não vou adiantar mais. Quem já viu o filme se calhar consegue imaginar por onde é que vai o final. Mas foi uma leitura deliciosa. Adorei ler esta novela. Adorei embrenhar-me aqui nesta história. Percebo perfeitamente porque é que houve a necessidade de adaptar esta história brilhante para filme. É uma história às vezes um bocadinho diferente das histórias do Stephen King, mas não deixa de ser genial, não deixa de ser uma história de 5 estrelas. A adaptação é também genial, é um dos filmes com mais avaliação no IMDb, com 9.3 ou por aí no IMDb. O livro também acho que tem uma excelente avaliação, já não me lembro bem, mas acho que no Goodreads também tem uma excelente avaliação e eu tinha mesmo que lhe dar 5 estrelas, porque apesar, aqui já me redimi um bocadinho, portanto ao contrário do Lord of the Flies e ao contrário do Murder on the Orient Express, eu já conhecia a história e por isso só dei 4 estrelas quando li os livros e depois redimi-me com os graphic novels. Aqui pensei, eu já conheço a história, já vi o filme, adorei a história, portanto a história é brilhante, portanto eu vou-lhe dar 5 estrelas, o livro merece, apesar de eu já saber aquilo que aconteceu, mas também como há aqui estas pequenas diferençazitas, é uma história que merece as 5 estrelas, adorei mesmo ler. The Shawshank Redemption. Dei 5 estrelas também ao próximo livro porque tinha mesmo que ser, porque era um livro que eu também à partida já sabia que ia ter 5 estrelas. Sonetos de Luís de Camões, escolhidos por Eugênio de Andrade. Temos aqui 50 sonetos, temos aqui os mais conhecidos. Sim, amor é um fogo que arde sem se ver, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Sei, há por aqui... ainda tenho por aqui o marcador e tudo. Ainda bem porque assim tiro daqui. Temos aqui verdade, amor, razão, merecimento... Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O que é que há por aqui mais também? Alma minha gentil que te partiste. Um mover de olhos brando e piedoso. Há por aqui erros meus, má fortuna, amor ardente. Há por aqui sonetos que eu já conhecia. Sim, pede o desejo, dama que vos veja. Portanto, muitos deles eu já conhecia. Outros não, fiquei a conhecer agora. E o que é que eu posso dizer deste livro? É Camões. Camões é o grande poeta. É a grande figura da literatura, uma das grandes figuras da literatura portuguesa, sim. Trabalho para o Instituto Camões, portanto logo aí o Instituto não se chama Camões só por acaso. Celebram-se agora os 500 anos do nascimento de Camões e por isso este livro tinha que estar presente nas minhas leituras, tinha que ser uma leitura de 5 estrelas. Leio pouca poesia, às vezes sinto que leio pouca poesia, mas esta poesia tinha mesmo que ler, estes sonetos eu tinha mesmo que ler, tinha que ficar a conhecer os sonetos que não conhecia e por isso deliciei-me aqui com os sonetos de Camões, com esta genialidade deste poeta, deste grande poeta. E estamos a pensar num poeta que nasceu há 500 anos, portanto, quer dizer, tinha que ser mesmo extraordinário, porque viveu naquela época, porque também passou pelo que passou, depois teve uma vida também tão miserável e agora finalmente reconhecemos, não é? Agora ao longo destes séculos todos, reconhecemos o seu valor, reconhecemos a figura importante que foi Camões e por isso não me canso também de celebrar estes 500 anos e de celebrar Camões e por isso tinha mesmo que ler estes sonetos, deliciei-me com cada um deles. Claro que tenho uns de que gosto mais, outros de que gosto menos, é normal, em 50 sonetos é normal que isso aconteça, mas foi uma leitura deliciosa, foi celebrar estes 500 anos, foi voltar a Camões, foi ver Camões diferente do Camões do teatro que eu tinha lido antes, e por isso da biografia também de Camões, da peça de teatro sobre Camões, portanto todas estas facetas deste poeta me trazem tanta riqueza. Fico sempre mais rica, fico sempre de coração cheio e por isso adorei ler os sonetos de Camões. E para terminar, vou-vos falar da última leitura de 5 estrelas que coincidiu com a última leitura do mês de dezembro. Estou-vos a falar de um e-book, estou-vos a falar de Challenger, não me lembro do resto do nome, mas estamos a falar de Challenger. É do mesmo autor do livro Midnight in Chernobyl. Eu já tinha adorado Midnight in Chernobyl e agora adorei ler Challenger. Já estava à espera de ser um livro de 5 estrelas. Assim que vi que este livro existia, fiquei logo em êxtase e pensei, eu vou ter que ler este livro ainda em 2024. Portanto, como o próprio nome indica, o livro fala-nos do desastre que aconteceu
quando foi lançado o vai e vem espacial Challenger, a 28 de janeiro de 1986, mas não fala só disto. Fala-nos da NASA, fala-nos das missões espaciais da NASA, fala-nos da ideia de criar um vai e vem espacial, um Space Shuttle, porque as viagens eram feitas e depois os astronautas regressavam à Terra numa cápsula, que depois normalmente aterrava no mar. Portanto, e eles começaram a achar que se tivessem um vai e vem espacial, poderiam tirar mais rendimento destas missões espaciais. E temos aqui também outras desgraças que aconteceram dentro da NASA, temos aqui vários problemas e temos depois o desastre do Challenger e a análise daquilo que aconteceu ao Challenger. O Challenger marcou a minha infância, e já me estou a emocionar e depois já vos vou explicar porquê. O Challenger marcou a minha infância, portanto eu lembro-me perfeitamente, estava na primeira classe, no primeiro ano, quando o Challenger explodiu. Lembro-me perfeitamente de ver as notícias na televisão. Aguardava-se com muita ansiedade o lançamento do Challenger porque levava para o espaço uma pessoa que não era astronauta, neste caso uma mulher que ainda por cima era professora. Então tudo isto fez com que este desastre me tocasse. Apesar de eu não ser americana, apesar de não ser aluna desta professora, eu fiquei muito sentida com aquilo que aconteceu. Lembro-me perfeitamente de ver a imagem na televisão do Challenger a explodir. Portanto, foi algo que me marcou. Estava no primeiro ano, tinha 6 anos, portanto, imaginem uma criança com 6 anos ficar, não sei, eu fiquei em estado de choque quando vi aquilo que aconteceu. Não sigo muito as coisas do espaço, não gosto de nada de ficção científica com espaço, mas já visitei o Museu dos Cosmonautas em Moscovo e gostava muito de visitar a NASA porque esta parte, sim, das missões espaciais, sim, traz-me muita curiosidade. Será que o homem foi à Lua? Será que não foi? Pronto, não vou entrar aqui em pormenores sobre aquilo que eu acho da história da Lua, mas estas missões espaciais, sim, e especialmente esta do Challenger, porque ao ser criança e ao ficar com isto marcado na memória para sempre, foi algo que mexeu muito comigo. Já vi também um documentário sobre o Challenger, que estava na Netflix, se não me engano. Posso deixar aí também o card e na caixa de descrição o link para o vídeo. Também vi o documentário porque estava mesmo muito curiosa. Tem imagens daquilo que aconteceu, tem imagens deles a entrarem para o vai-vem espacial. Portanto, tem imagens aqui também do processo de recrutamento desta professora, da formação que ela fez. Portanto, eu senti necessidade de ver esse documentário e agora, quando vi que havia o livro, senti necessidade de ler o livro. Infelizmente, a desgraça do Challenger está marcada com a minha infância, mas, por infelicidade do destino, o dia 28 de janeiro também marca um dia muito infeliz na minha vida, que foi o dia em que o meu pai faleceu. E por isso ler um livro sobre o Challenger, sobre esta data fatídica, sobre este 28 de janeiro, também mexeu muito comigo, pelas memórias de infância e por saber que o 28 de janeiro foi fatídico para as famílias dos astronautas que faleceram naquele dia e que o 28 de janeiro também foi fatídico para mim, que perdi o meu pai e que está quase a fazer 2 anos que perdi o meu pai. E por isso emociono-me e por isso tive vontade de ler o livro também. E por isso estou aqui um bocadinho emocionada a falar de algo que se calhar não me deveria emocionar tanto, mas emociona sim. E por isso tinha que ser um livro de 5 estrelas e por isso adorei ler tudo aquilo que está relacionado com esta história. Não é que tivesse sido uma novidade, porque já tinha visto o documentário, sim, mas eu queria muito ler o livro, queria muito perceber um bocadinho mais sobre esta desgraça, sobre este desastre, sobre estes programas espaciais dos Estados Unidos. Agora parece que está tudo um bocado em stand-by. Gastaram-se milhões com estes programas espaciais. Agora também para desanuviar aqui um bocado, vou falar dos milhões que se gastaram-se milhões com estes programas espaciais. Os programas espaciais durante muito tempo não foram abertos nem a mulheres, nem a pessoas de outras raças, por exemplo, asiáticos, negros. Portanto, tudo isto está explicado aqui no livro. A escrita é de um livro de não ficção, mas uma escrita que podia ser, por exemplo, de um romance, lê-se super bem, não é aborrecido, não é chato. E recomendo, se leram, por exemplo, Midnight in Chernobyl, este livro é dentro do mesmo género, porque é escrito pelo mesmo autor, segue mais ou menos a mesma filosofia do autor, portanto, de falar destes temas, mas sem ser de forma aborrecida e chata, e por isso eu adorei ler Challenger, adorei por tudo aquilo que já vos disse antes. Não me vou alongar mais a falar deste livro, mas sim, valeu muito a pena, foi uma leitura de 5 estrelas, sim, mexeu muito comigo.
mas também as leituras também ou mexem às vezes pela parte positiva, outras pela parte negativa, mas também é isso, os livros têm também que chegar a nós e têm que mexer connosco e com as nossas emoções, porque um livro que não me diz nada passa-me completamente ao lado e não me traz nada de positivo ou de negativo, porque até um livro pode trazer coisas muito negativas, por exemplo, o The Shawshank Redemption, quer dizer, a realidade daquele homem naquela prisão, aquilo é o inferno, mas aquela revolta toda que uma pessoa sente ao ler aquilo e tudo aquilo que ele passa, portanto é tudo muito negativo, mas também mexe connosco, e é isso que a literatura tem de bom, é poder passar para o lado de cá, é nós estarmos a ler aqueles livros e a sentirmos estas emoções, sejam elas positivas, sejam negativas, sejam felizes, sejam tristes, e por isso gostei mesmo muito de ler este Challenger, de voltar a este desastre que aconteceu, aeroespacial, de voltar a esta realidade, de voltar a esta data fatídica, sim, mas foi uma leitura excelente de 5 estrelas. E foram estes os livrinhos que eu li em dezembro de 2024, as últimas leituras de 2024. Houve leituras excelentes, houve leituras de 4 estrelas também boas, depois 2 de 3 e uma de 2 estrelas que não me conquistou quase nada, mas houve de tudo quase no mês de dezembro. Também houve por aqui romances, houve por aqui graphic novels, houve por aqui não ficção. Foi também um mês muito variado, gostei muito da maior parte das leituras que fiz no mês de dezembro. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livrinhos ou se têm curiosidade em ler algum deles. Não havendo mais nada para vos contar hoje, porque já falei imenso, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!